água viva, a fim de eu não ter sede. Louvor e glória a ti, Senhor Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos, e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Deus na Quaresma procura fazer com que nós conheçamos de modo mais profundo a sua face. Tanto que no primeiro domingo, nosso Senhor se desarmava, estendendo o seu arco sobre nós para nos proteger de si mesmo, como quem se volta contra si, mas não faz mal à sua criatura. No domingo passado, chamando-nos a caminhar na fé e não na visão, o Senhor mostra que Ele tem a história nas mãos, que Ele comanda todas as coisas, e que Ele não quer o sacrifício humano, não quer que nos percamos, mas que confiemos nele e nos lancemos na sua vontade, porque ele não falha com as suas promessas. E hoje o Senhor, ele coloca para nós na liturgia, logo de cara, o tema da aliança. Ouvimos na primeira leitura a narrativa dos 10 mandamentos, a aliança que Deus fez com o povo no Sinai. Aliás, os outros 2 domingos também falavam de aliança. A aliança de Deus com Noé, a aliança de Deus com Abraão. Mas agora estende essa aliança a todo o povo de Israel, dando-lhes os mandamentos. O que Deus quer com esta aliança? O que significa a aliança para
Deus e para a humanidade. A aliança, ela é um compromisso, não um compromisso jurídico, não um compromisso que esteja simplesmente regido por leis, mas é um compromisso de amor. Deus sempre falou para o seu povo como um esposo fala para a sua esposa. A aliança de Deus para com Israel é uma aliança esponsal, uma aliança de amor. Só que, meus queridos, o que acontece é que com o passar do tempo, as pessoas se apegaram à letra da lei e esqueceram o amor. O amor que é o espírito da lei de Deus e que Jesus vai resgatar, dando o mandamento novo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, foi totalmente esvaziado. Se preocupava muito com a observância externa dos preceitos, se preocupavam muito em fazer todas as coisas como deveriam ser feitas. Porém, já os profetas denunciavam o arrefecimento do amor de Israel, a ponto de simplesmente fazer da sua fé a fé semelhante à dos pagãos, de oferecer dons a Deus simplesmente para aplacar a Deus, para agradar a divindade, e ponto. Então Deus vai dizer que detesta os holocaustos, que detesta os sacrifícios, porque no dia dos seus jejuns eles tratam de negócio, eles oprimem o pobre, eles não observam o cuidado com as viúvas, com os órfãos, enfim. Isso se torna ainda mais claro para nós no Evangelho de hoje. Jesus, próximo da festa da Páscoa, entra no templo. E lá, Jesus faz o que se chama de purificação do templo. Prepara um chicote e, numa ação profética, não tomado de ira ou gerando violência, mas numa ação profética, Jesus expulsa os vendilhões. Guardemos isto, é uma ação profética. Jesus, ele expulsa os vendilhões, derruba as bancas com uma exortação: não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Por que dizia que é uma ação profética? Porque Jesus não está aqui simplesmente proibindo que se venda algumas coisas no templo. Aliás, era até um serviço importante para a religiosidade de Israel, que se pudesse adquirir as vítimas para os holocaustos no próprio templo, porque senão teria que se trazer em viagem, poderia se perder o animal, e o animal tinha que ser perfeito, ele poderia se machucar, enfim. Mas por que Jesus diz essa frase? Não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Porque na verdade, Jesus quer purificar a nossa relação com Deus. Jesus quer purificar o templo do nosso coração, onde nós nos relacionamos com o Pai em segredo. E aqui a profecia de Jesus, que expulsa os vendilhões, toma toda a sua força. Porque na verdade, meus queridos, cada vez mais nós nos relacionamos com Deus, não com uma relação de aliança, não com uma relação de amor, mas com uma relação de comércio. E comércio aqui entendido de fato como troca, como vantagem, como uma relação exterior. Cada vez mais
Os cristãos esquecem da sua relação com Deus, como a relação com o Pai de amor, como a relação de esposa de Cristo, que é a igreja, com o seu Deus, o seu amado, aquele que deu a vida por ela. E nos prendemos nas exterioridades, nos prendemos em fazer coisas, nos prendemos em, às vezes, olhar e julgar o outro, enquanto esquecemos o que Deus realmente quer como uma aliança conosco, que é amá-lo de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E Jesus depois vai melhorar isso, né? Amar como Ele amou. Então, meus irmãos, a nossa relação com Deus será uma relação de comércio, de troca, de engano, de aparência, se nós de fato não vivermos a essência da aliança com Deus. A essência da aliança com Deus é o amor. O amor a Deus é verdade, mas que se manifesta de forma concreta no amor ao próximo, no amor ao irmão. Então, quem diz que ama a Deus, e João já diz isso, quem faz sacrifícios e jejuns e faz tantas coisas, mas não ama a Deus e por Deus o irmão, está vivendo uma grande hipocrisia, está vivendo uma relação de comércio com Deus. Faz algumas coisas para esconder a falta de amor que está no seu coração. Por isso, meus irmãos, Jesus ele vem neste terceiro domingo da Quaresma purificar o templo, purificar o nosso estar com Deus. Muitas são as ocasiões de nós não amarmos, muitas desculpas nós teremos para não amarmos, mas o Senhor, Ele não quer que nós nos relacionemos com Ele pelos sinais ou pela sabedoria, mas pelo escândalo da cruz. Amar e ponto. Se nós nos esforçássemos tanto para amar, quanto às vezes nos esforçamos para justificar o nosso julgamento, a nossa condenação do outro, nós amaríamos muito. Por que gastar as nossas energias em buscar justificar-nos? Porque não gosto de fulano, porque não falo com ciclano, porque eu não concordo com isso ou com aquilo, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo, ao invés de simplesmente fazermos o esforço de amar como Deus ama. Como que Deus te ama? Como que Deus te escolheu? Por você ser maravilhoso? Não. Deus te escolheu e te amou no pecado. Deus te escolheu e te amou enquanto você não era nada, e te resgatou e te trouxe para Ele. Portanto, não façamos da nossa relação com Deus uma relação de comércio, uma relação hipócrita, mas amemos com o amor com o qual Deus ama. Essa é a nossa penitência. Esse é o espírito do jejum, da esmola e da oração. Porque quem não ama tem uma oração vazia, é um eco dentro de si. Quem não ama faz filantropia e não caridade. Quem não ama não jejua. Quem não ama simplesmente se priva de alguma coisa, é uma privação vazia. Mas se amamos verdadeiramente, a menor das ofertas não precisam ser bois, nem cabritos, nem grandes holocaustos. A menor da oferta que nós fazemos por amor é agradável a Deus, porque o que de graça recebemos, de graça devemos dar.